Olá, amigos telespectadores da TV Câmara, canal 31.3, para você que nos acompanha pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e para vocês também que nos acompanham pelo rádio, pela Rádio Câmara 105,3. O nosso Ourinhos Cast está entrando no ar a partir de agora e para falar de um assunto muito importante com vocês, telespectadores e ouvintes também. Hoje nós vamos falar de um tema que salva vidas, a doação de órgãos e tecidos. Setembro, vocês devem saber, é o mês de conscientização, conhecido como Setembro Verde. E aí a gente vai entender como cada um de nós pode fazer a diferença na vida de milhões de pessoas. Para essa conversa, hoje eu estou recebendo aqui os integrantes do CIDOT da Santa Casa de Ourinhos, o André Luiz Moreira e também a Magna da Silva Cândido. Sejam muito bem-vindos ao nosso Ourinhos Cast. Tudo bem com vocês? Tudo bem. André, um grande prazer. Magna, também um grande prazer. Obrigada. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, para começar. Eu gostaria que vocês se apresentassem e contassem qual é o papel de cada um dentro do CIDOT. Tá. Bom, meu nome é Magna, né? Eu sou enfermeira. Eu fui chamada, eu trabalhei como assistência, né, na Santa Casa, e eu fui convidada para fazer parte da coordenação da CIDOT, que é uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e transplantes de tecidos. Então, essa comissão ela é formada só por enfermeiros, tá? E nós temos um coordenador médico, que é um neurologista, que é o Dr. Fabrício Carrijo. Então, eu tenho o André como companheiro de trabalho, temos também o Diego Bem-vindo e temos a enfermeira Bruna. O CIDOT, qual é o significado dessa sigla, Maga? O significado da sigla é Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. E o André caminha junto com você. Isso, eu sou membro então dessa comissão, né? Na verdade, eu que inaugurei essa comissão na Santa Casa de Ourinhos em 2014, depois passei a parte da coordenação para a enfermeira Marta, depois a Marta passou para a Magda, tá? Mas desde 2014 eu estou dentro da comissão. Atualmente agora eu sou membro e o meu principal papel dentro da comissão é viabilizar a doação de órgãos dentro do nosso serviço. Para isso é necessário fazer divulgações o ano inteiro, né, André? O ano todo a gente faz essas campanhas de conscientização e o trabalho interno que acontece 24 horas por dia, durante 365 dias no ano, trabalhamos dentro da Santa Casa. Nós temos outras funções, eu sou enfermeiro do setor de qualidade, mas nas folgas, no contraturno, eu atuo como membro da comissão. Então, a atuação de vocês na comissão é voluntária. Vocês já estão dentro de um ambiente hospitalar, mas se engajam dentro dessa comissão. O que me leva a uma outra pergunta, Magna. O CIDOT, qual que é a importância dessa comissão, então, dentro da Santa Casa? E como que é o trabalho de vocês para viabilizar a doação de órgãos? Tá, o trabalho da CIDOT, a importância do trabalho da CIDOT dentro do hospital é para a gente ter uma busca ativa de pacientes que possam ser possíveis doadores de órgãos e tecidos, né? Então, nós temos dois tipos de pacientes que possam ser doadores: pacientes por parada cardiorrespiratórias e pacientes que entram em morte encefálica, que são os pacientes doadores de múltiplos órgãos. Não vou entrar em detalhe. A morte encefálica é chamada morte cerebral. Isso, que é a morte cerebral, né? Que comanda todos os órgãos. Então, a partir do momento que o paciente tem um diagnóstico fechado, uma lesão cerebral irreversível, que já foi avaliada, né, pelo neurologista através de imagens, então nós somos acionados, a CIDOT é acionada para fazer acompanhamento desse paciente dentro do hospital. E aí é onde começa o nosso corre, a gente fala, né? Porque a gente tem um tempo para poder viabilizar aquele paciente para doação ou não. Mas para isso a gente tem que fechar um protocolo, onde a gente começa com alguns exames, são exames clínicos, exames de apneia e exames de imagem, que temos o apoio de médicos, né? Médicos que são médicos que trabalham nos setores de emergência e UTI.
Sim. André, você estava falando do trabalho constante nos 365 dias do ano para que vocês possam fazer campanhas, conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. E já há alguns anos que vocês realizam um evento anual para despertar a consciência da população, né? Sim, todos os anos a gente faz, nesse mês de setembro, né, algo realmente para chamar a atenção, para lembrar a população, para conscientizar a população. Tá? Mas nós trabalhamos, né, durante os demais meses do ano, né, numa conscientização interna dentro do hospital, mas na parte externa é mais no mês de setembro mesmo. No caso, são caminhadas, vocês promovem alguns eventos para que isso seja esparramado aí pela internet, para a população, né? Sim, nós somos convidados por 4 instituições de ensino este ano, onde nós levamos ao público, né, acadêmico, cursos técnicos e graduação, este conhecimento, onde fizemos uma roda de conversa e apresentamos um pouco mais para que esses alunos nos ajudem a disseminar esse conhecimento. Muito bem. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês podem trazer alguns números para a nossa população para entender melhor a importância da doação? Aqui em Ourinhos, por exemplo, Magda, como é que há um aumento? Vocês têm notado um aumento ou uma diminuição na doação de órgãos? Tá. Como eu fico só na Cidote, né? O meu trabalho hoje é só dentro do hospital na Cidote, então eu faço parte da comissão de óbitos. Então, assim, eu vou trazer alguns números para você. A gente tem uma faixa etária mais ou menos de 80, 85 óbitos mês dentro da Santa Casa. E desses 80 óbitos, digamos que às vezes, alguns meses, a gente tem 1, 2 pacientes que podem desenvolver a morte encefálica. Tá? O que eu trago para você hoje? Alguns números desde quando a gente iniciou a Cidote, que foi em 2014 até 2025. Nós conseguimos abrir 149 protocolos de morte encefálica, tá? E desses 149, 40 foram contraindicações médicas, a gente não conseguiu finalizar. E 41 foram recusas familiares, que a gente tem muito. A gente precisa quebrar esse tabu sobre a doação de órgãos. O que me leva a te interromper pelo seguinte: existem campanhas que vocês fazem que também em nível nacional são feitas para que as pessoas se tornem doadores de órgãos, expressando isso, seja na CNH, seja por qualquer outro documento, e até pelo site do Gov. Hoje é possível você assinar um protocolo de dizer eu sou o doador. Aí que tá, Magda e André. Pode ser que a pessoa, pode ser que eu sou doador, tá? Mas pode ser que lá no finalzinho da minha vida, a minha família não queira respeitar essa minha vontade. Isso acontece? Muito, muito. Tanto que as recusas são essas. Porque assim, depois que nós terminamos o protocolo, a gente aborda essas famílias, né? Em um momento que é muito difícil. Deve ser, né? Muito doloroso, né? Delicado. Doloroso, né, André? A gente, para nós também é um serviço assim que a gente tem que trabalhar muito isso. Mas abordando essa família, às vezes a gente conversando, né, no íntimo com elas, nós perguntamos se o paciente, em caso, né, o que foi a óbito, se ele tinha intenção, se algum dia ele falou em doação, como ele era. Então, às vezes a família, eu faço já tá voltar em choque, né? Isso, mas a gente tenta voltar essa lembrança, né, lá no passado, se algum dia ele comentou com a família, porque é muito importante. Antigamente tinha mesmo na CNH, hoje não tem mais, não pode mais deixar anotado lá que você é doador. Aí muitas pessoas perguntam: eu posso fazer um documento e deixar registrado, entregar para minha família? Pode. Mas se a sua família, quando você for a óbito, ela for abordada, né, a gente fazer essa entrevista familiar e ela falar que ela não quer, a gente vai aceitar. A gente não pode, mesmo que ele tenha um documento assinado da vontade da pessoa. Da vontade da pessoa, ainda assim vocês respeitam a vontade da família. Sim. Porque juridicamente falando, né, eu preciso de um representante legal que vai assinar isso no momento após a confirmação do óbito. Deixar registrado em algum local, né, nos ajuda muito. Nós já tivemos casos que no momento a família sinalizou não, mas na hora de ter acesso aos documentos do paciente, ali no momento, encontrou uma carteirinha que dizia: sou doador
de córneas. A família acabou mudando de ideia. Então, assim, ajuda muito estar registrado em algum documento, sim. Mas falando no nível legal, isso não tem validade nenhuma. Entendi. O André falou das córneas, né? Eu me lembro que na década de 80, 90, existiam muitas campanhas para que as pessoas fossem doadoras de córneas, né? E eu tenho certeza que isso deve ter ajudado muitas pessoas, devolveu a visão de muitas pessoas. Só que com o passar dos anos e a própria tecnologia, a gente foi vendo que os órgãos, né, não se limitava somente às córneas. Nós temos o fígado, o rim, a pele, enfim, eu acho que tudo na gente pode ser doado, né? Sim, sim, exato. Todos os órgãos podem ser doados? Todos os órgãos. O André pode até citar todos eles aí para nós, né, André? Sim, na parte de tecidos que nós falamos, começa córneas, pele, ossos, válvulas, tendões. Na parte de órgãos, nós temos 2 pulmões, tem o coração, fígado. Lembrando que nenhum paciente recebe mais de um órgão. Eu posso estar numa fila de espera aguardando por 2 órgãos. Eu vou ser transplantado de um, volto para a fila novamente e vou aguardar um segundo. Porém, um doador ele tem 2 pulmões. Então, teoricamente, vai para 2 pacientes. Um doador tem um fígado, podendo ser fracionado esse fígado, porque é um órgão que se regenera. Então, é muita matéria-prima, né? 2 rins. Eu tenho intestino, eu tenho pâncreas. Então é muita matéria-prima mesmo. Tecidos, né? Porque... A pele, né? Que faz parte do tecido, os ossos. Mas devem existir também alguns tabus. Também me lembro de algumas campanhas, né? Que as pessoas achavam que quando elas doassem os órgãos dela, que a aparência iria mudar, né? Isso também é um mito. Sim, nós, enquanto Cidote, enquanto Santa Casa, nós entregamos um corpo, né, todo reestruturado, né? Então, assim, a família vai poder ter todos os direitos para velório e sepultamento. Nós não divulgamos essa informação, que foi retirado esses órgãos, é uma coisa bem restrita à família. E, assim, é reconstruído esse cadáver. Então ninguém vai chegar num velório e vai olhar assim, nossa, foi retirado tais órgãos. Me lembro ainda das córneas, né? Que as pessoas... mas eu vou enterrar meu ente querido sem olho. Não. Né? Sim. Há todo um processo, né? Sim. Para entregar o corpo dentro das condições aí que garante a estética, né, do corpo. Bom, eu estou muito feliz que vocês estão aqui, porque eu tive fazendo uma pesquisa e não é qualquer Santa Casa, não é qualquer hospital que tem uma comissão como a de vocês, né? Provavelmente vocês devem ter preenchido milhares de protocolos para que o Cidote hoje pudesse estar exercendo seu papel dentro da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. E aí, o que me leva a perguntar para vocês do Sistema Nacional de Transplantes. Como é que funciona isso? De forma gratuita, pelo SUS? Como é que é o protocolo de vocês detectarem aqui um fígado, um rim, e isso tem uma fila nacional, não tem? Explica melhor pra gente. Sim, existe hoje uma fila, né, a nível do estado de São Paulo, né, Magda? Em torno de 25 mil pessoas aguardam por um órgão no nosso estado de São Paulo. E a nível de Brasil, em torno de 74 quase 75 mil, para ser mais preciso, aguarda por um órgão. Então é muita gente nessa fila. Nessa fila, independente se eu tenho dinheiro, se vai no particular, no convênio ou no SUS, tá? Todos têm direitos iguais. Por quê? Nessa fila, nós trabalhamos com algumas prioridades, tá? Então é indiferente eu estar em primeiro lugar nessa fila, como estar em último lugar. Porque tudo depende da compatibilidade com o doador. Então eu sou um receptor, estou aguardando por um órgão, né? Estou na fila. Entrou um doador na Santa Casa de Ourinhos, vai ser cruzado os exames de compatibilidade sanguínea para ver quem é compatível com o doador. Então, independente da posição que eu estou nessa fila, do meu convênio, tudo isso é financiado pelo SUS, tanto o processo da doação como do transplante. Ambos os familiares não pagam nada,
tudo é financiado pelo SUS. Até o transporte do órgão, né? Até o transporte, lembrando que o nosso transporte é aéreo para garantir que esse órgão chega dentro do tempo viável. Então são transportes que têm um custo elevado, que são custeados pelo SUS. André Magno, vocês falaram que existe uma fila nacional, uma fila estadual. Significa dizer que as demandas elas podem aumentar e diminuir e que a probabilidade de eu receber um órgão no estado onde eu moro, isso é para o Brasil inteiro, André? Por exemplo, todo estado tem uma fila própria e depois é condicionada nacional, é isso? Sim, como eu disse, em torno de quase 75 mil a nível de Brasil. Mas assim, se eu estou dentro do estado de São Paulo, a prioridade é dentro do estado. Mas pode ser estendido para outros estados. Principalmente quando eu falo de alguns órgãos nobres. Como exemplo, vou citar aqui o coração. O coração ele tem um tempo, no máximo de 4 horas, a partir da retirada, que está acontecendo aqui em Ourinhos nesse momento, no nosso centro cirúrgico. Tá? Voltando um pouquinho, a Santa Casa hoje ela tem condições de abrigar essa comissão pela estrutura que a Santa Casa hoje tem. Um brilhante centro cirúrgico, um centro de hemodinâmica, exames, equipe. Então ela tem todos os critérios, né? E assim, de acordo com o nosso presidente, a gente pensa futuramente até ser um hospital transplantador. Futuramente aí. Vai ser um grande passo, né? Vai ser um grande avanço aí, tá? Mas o que acontece? A prioridade é dentro do estado. Por quê? Se tratando que o coração tem um tempo de 4 horas, se tratando do tempo de isquemia, o que é o tempo de isquemia? É o tempo que o órgão pode ficar fora do corpo, naquelas caixas, né, refrigeradas. Nós temos um tempo de 4 horas. Então, o que acontece? Se a minha distribuição não for dentro do estado, ultrapassa esse tempo, esse limite. E nós trabalhamos em 4 horas o tempo máximo, mas o padrão ouro é 2 horas. Então, assim, as cidades mais próximas de Ourinhos, que são centros de transplantes, é Ribeirão Preto para coração e São Paulo. Então, quem aguarda por um coração hoje, ele tem que estar próximo dessas cidades, desses centros. Por quê? Ele é acionado, tá? E o hospital dá meia hora, você tem que estar no hospital. Então, se eu aguardo por um coração e estou em Ourinhos, nunca esse coração vai chegar para mim, tá? De Ourinhos a São Paulo, um voo fretado, a FAB também dá cobertura, existe hoje, né, as aeronaves da FAB que ficam no Rio de Janeiro, que dão cobertura especial para atender a questão do transplante e da doação. Tá? Então, às vezes a gente aciona o sistema de transplante, né, a central aciona a FAB, às vezes eles vêm de voo fretado, 40 minutos daqui em São Paulo. Então, a partir do momento que é retirado esse coração na Santa Casa, dispara-se um cronômetro do tempo de isquemia, tá? Esse órgão, por um voo aéreo, vai Ourinhos, São Paulo, chegando no aeroporto, geralmente Congonhas, ele parte pelo Águia, tá? Até o hospital onde está o paciente aguardando para ser transplantado. E nesse momento, ao mesmo tempo, esse paciente já é aberto, já é iniciada a cirurgia para que a hora que esse órgão chega, já faça a conexão. Então está aí o porquê que a preferência é dentro do estado, porque fora do estado esse tempo aumentaria ainda mais e eu não conseguiria trabalhar dentro das 4 horas. Da isquemia. Isso. É um trabalho, é uma operação realmente bem complexa, né? Sim. Qualquer elo que se romper ali pode culminar na morte daquela pessoa que está aguardando um órgão, né? E eu imagino que essas pessoas ficam ávidas, ansiosas, né? E só complementando a minha fala, que acho que é muito importante para o conhecimento da população, o sistema de transplante ele só vem buscar órgão viável, ou seja, um órgão que esteja em perfeitas condições e que atinja esse tempo para o transplante. E essa análise são vocês aqui de Ourinhos que vão fazer. Passamos e tudo mais. Nós tivemos um caso que aconteceu, né? E este órgão tinha 2 pessoas compatíveis com esse órgão que estava aqui na Santa Casa. Uma em Brasília, que já estava fora do estado, e a outra no Acre. Então, no estado de São Paulo, para este caso que eu estou trazendo, não havia ninguém compatível. Acre e Brasília.
Para o Acre, não chegávamos a tempo, dentro dessas 2 horas, que é o padrão ouro, podendo estender até 4 horas. Então, foi descartado a possibilidade desse transplante. E no caso do paciente que estava em Brasília, as condições do paciente naquele momento estavam instáveis, que não permitiam uma cirurgia grande. Então, não foi nem retirado esse órgão, porque nós só retiramos órgãos para transplante e tem que ser feita a distribuição imediata. Então, nesse caso, o coração foi descartado, mas os outros órgãos seguiu a fila de espera conforme a compatibilidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que a Magda falou, você falou também, né? Ninguém fura a fila. Neste caso, eu falo, uma das filas mais justas que tem é a fila do transplante. Como eu disse, ser o primeiro ou ser o último depende da sorte. É como ganhar numa loteria. Se eu não for compatível, o indivíduo morre. Estou te perguntando isso porque a polêmica do Faustão, vocês devem lembrar, Sim. foram, salvo engano, acho que 3 transplantes que ele fez, né? Um coração, um rim, eu não me lembro a quantidade. Mas ele foi para a fila, conseguiu o coração, voltou, depois ele teve outra... Foi muito rápido. Foi muito rápido. Aí as pessoas achavam... os palpiteiros da internet, né? Eu, particularmente, eu confio muito nesse sistema. E quando as pessoas vinham conversar comigo, eu falo assim, olha, eu acho que o Faustão não teve nenhuma influência, seja financeira, seja política, para que ele conseguisse o órgão. Porque eu falo assim, a única coisa que o dinheiro não compra é essa compatibilidade sanguínea. Porque nós estamos falando de uma compatibilidade sanguínea que não é o fator RH, o meu tipo de sangue, vai muito além disso, certo? Então, assim, de acordo com o que eu li também, né, tem muitas notícias, né, falando aí do apresentador Fausto, o rim, o último que ele recebeu, ou o segundo, foi doador vivo, que nós temos também essa outra questão. Nós temos o doador falecido, após a morte ele pode doar todos os órgãos, os múltiplos órgãos. E nós temos o doador vivo ele pode doar parte do pulmão, que ele tem 2, ele pode doar um rim, ele pode doar parte do fígado. Então ele recebeu... O fígado é um dos órgãos que se regenera. Exato. Né? Então ele teve um transplante renal e, de acordo com o que eu li, né, foi do grupo familiar próximo ali do elo familiar dele. Então daí já não entrou na questão da fila do transplante. Eu fiz essa pergunta justamente para deixar claro aqui para os nossos telespectadores e ouvintes que existem muitas coisas no Brasil que são feitas para dar certo, não dá. Mas essa aqui... dá certo e realmente ela é uma fila justa. Sim. E aí, nesse caso, o Faustão ele ganhou na loteria 3 vezes. Ganhou. Né? Que é uma grande sorte na vida. Que é uma grande sorte na vida dele, né? Bom, vamos continuar, porque eu andei, buscando muitas coisas na internet. As principais demandas, as dificuldades, as peculiaridades. Hoje vocês sabem me dizer qual é o órgão mais demandado? Sim, o órgão que tem mais procura, que sai no ranking, na fila de espera, é os rins. E tudo isso em decorrência do nosso estilo de vida, né? Sedentarismo, obesidade, alimentação. Então, muitas pessoas... Automedicação. Então, muitas pessoas desenvolvem uma insuficiência renal e aí ele passa no médico e o médico vai conduzindo clinicamente. Chega um momento que não tem mais como conduzir através de medicação, aí ele vai para a hemodiálise, que é aquela máquina que vai fazer toda a filtragem do sangue e tudo mais. Nesse momento, nós temos aqui o setor de hemodiálise de Ourinhos. Nesse momento que ele inicia a sessão de hemodiálise, a própria clínica já cadastra ele na fila do transplante, aguardando por um rim. E aí ele fica, durante o processo que ele está dialisando, também aguardando por um órgão. Assim que sair um órgão para ele, dentro do que nós já falamos, de alguém que seja compatível, ele é acionado. Para os rins, o nosso tempo de isquemia é maior. Eu tenho até 48 horas para fazer um transplante renal. Ou seja, esse pode atravessar o estado, né? Em Marília, nossa cidade mais próxima, realiza o transplante renal. Então esse já tem um pouco mais de folga. 48 horas é um tempo bom, né? Dá para a gente se organizar um pouco melhor. Então quem aguarda por um rim,
que mora em Ourinhos, ele fica aqui aguardando, porque 48 horas dá para ele se deslocar para São Paulo, para Marília, Botucatu, na Unesp, aonde for necessário. Certo. Aí depois dos rins, que você disse que é o mais demandado, nós temos na sequência. Você tem aí, Magda, na sequência? Eu trouxe aqui, vou passar para você os números. Então, assim, o rim, a gente tem 18.581 pessoas na fila de espera. As córneas são 5.805 pessoas na fila de espera. O fígado, 501 pessoas, isso no estado de São Paulo, tá? O coração são 210 pessoas. O pulmão, 101 pessoa. E o pâncreas, 5 pessoas. Então, esses são os números, né, que foram feitos, né, fonte da Central Estadual de Transplante, que a gente conseguiu até o mês de maio de 2025. Tá, aí os demais órgãos, como ossos, tecidos, esses, pelo que você comentou aqui do tempo de isquemia, eles podem, imagino, né, você que vai me esclarecer, eles podem ter um tempo maior para transporte, para colocação. Sim, a nossa demanda mesmo é o que a Magda nos passou. Porque quando se fala de ossos, o meu banco de ossos, um osso no banco pode ficar até 5 anos. E assim, um paciente que vai a óbito e doa os ossos, lembrando que os ossos são retirados as 2 pernas e é feito a reconstrução. Então é retirado os 2 fêmur com a tíbia e a fíbula, o joelho e tudo mais, e é colocado uma prótese, tá? Então ele não vai ficar amputado. 2 pernas dá muito fragmento, dá muito pó, dá muita matéria-prima para abastecer um banco. Então a nossa demanda é o que ela acabou de ler. E vocês percebem que de 25 mil pacientes que aguardam por um órgão, 18 mil aguardam por um rim. Então a disputa aí é grande, disparidade, né? Por um rim. Sim, é grande. Voltando um pouquinho, muitos vão a óbito ali na hemodiálise e não conseguem ser contemplados. Bom, dados essas informações, eu vou perguntar para vocês, a recusa familiar, em que grau que vocês colocam aí? Em alto grau, eu diria. Assim, numa escala de 1 a 10, eu colocaria 9. Cada 10 entrevistas que a gente faz, 9 recusam. E os principais motivos não conheço a vontade do doador, dele. Ele nunca me falou nada. Na dúvida, é melhor eu não doar. Depois vem questões religiosas, depois vem medo mesmo, né? As pessoas muitas vezes acham que se chegar desmaiado no hospital, passando mal, a equipe já vai começar a fazer a retirada dos órgãos. Não é assim que funciona. Diria para vocês que é um procedimento muito seguro, feito por 3 médicos, é confirmado o diagnóstico realmente com laudo, a família tem acesso a toda essa documentação, então não precisam ter medo do diagnóstico. Por quê? Doação é um segundo passo. Primeiro passo, o hospital vai trabalhar em cima de um diagnóstico, se ele está em morte encefálica ou não, se ele está numa parada cardiorrespiratória, irreversível ou não. Segundo passo, aí sim é abordada a família. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter laudos que comprovam realmente que esse indivíduo está em óbito. Então não precisa ter medo. Mas muitas famílias recusam porque tem um pouco de receio ainda do processo pela falta do não conhecimento. Exato, falta de informação. Né? Falta de informação. Então, quer dizer, agora voltando àquele nosso primeiro tópico da divulgação, das campanhas de conscientização, além de você pedir para que as pessoas sejam doadoras, que não existe nenhum risco, não existe, enfim, ainda vocês têm que estender isso para as famílias. Para elas, para que eu, como doador, eu informe a minha família e deixe expresso ali a minha vontade de ser um doador. Exatamente. Isso, porque quando a gente vai abordar, vai fazer essa entrevista familiar, isso é muito importante. Muitas famílias, quando a gente abre um protocolo, essa família já é avisada, tá? A gente nunca vai abrir um protocolo, fazer algum procedimento com o paciente que está ali sem a família estar informada daquilo. Então, na hora que abrimos o protocolo, essa família é avisada. Então, quando se fala de protocolo de morte encefálica,
muitas vezes as famílias já vêm com alguma informação. Então, nós falamos, vamos abrir o protocolo, nós entraremos em contato assim que a gente finalizar. Então, a partir do momento que a gente entra em contato com eles, porque finalizou o protocolo, realmente aquele paciente já está em morte cefálica, não tem função cerebral, então essa família já vem com algumas informações. Então, algumas famílias são fáceis de abordar, porque elas já têm um conhecimento. Mas outras famílias vêm assim muito divididas, às vezes a opinião. Às vezes um irmão quer, a mãe quer, mas o pai não, ou o marido, se ela é casada, o marido quer. Então, assim, essa convergência familiar também às vezes impede da doação. Precisa ter entendimento e consenso. Consenso familiar. Entre todos. Todos. Né? Então, isso olha, o trabalho de vocês é muito nobre. Muito nobre. Porque convencer as pessoas sobre alguma coisa, seja qual for o assunto, é difícil. Imagino que ser um doador de órgãos, que é uma decisão que ele tem que ter em vida para pós-morte, deve ser mais difícil ainda mais com as famílias. Mas vamos falar de uma coisa que deve ser bacana para vocês. Depois da doação ter sido feita, vocês ainda continuam em contato com essas famílias? Sim, nós continuamos. Nós tivemos agora, né, que no dia 27 o Dia Nacional, 27 de setembro, Dia Nacional da Doação de Órgãos. Então, nós tivemos o contato com algumas famílias, fizemos uma solenidade, onde chamamos essa família para fazer um agradecimento. E o retorno que nós tivemos dela foi mais gratificante do que a gente fez, porque eles vieram nos agradecer, né, por tudo que fizemos, pelo carinho, pela forma, pela atenção que nós tivemos com eles. Então, assim, é muito gratificante. E essas famílias, elas têm vontade de saber, e eu não sei se essa informação é sigilosa para vocês, quem foi que recebeu o órgão do meu ente querido? Normalmente as famílias, algumas querem, mas nós mesmo, da comissão, a gente não tem essa informação. Nós não sabemos também quem são os receptores, né? Então, nós não temos essa informação. É porque eu imagino que deve ser uma coisa já mais espiritual, né? Eu saber que que no peito daquele meu irmão tem o coração do meu pai. Isso. Deve ser uma... Eu acho que seria algo muito emocionante e, assim, se eu ficasse sabendo, eu acho que eu criaria um vínculo muito grande com aquela pessoa. Então, assim, dentro da central, eles não permitem isso, porque também pode ter a questão de subornos e tudo mais, né? Então, porque em filme a gente já viu isso acontecendo, sim, né? A família vai lá, se encontram, mas na prática e por força de lei, isso não pode acontecer. Não. Essas informações não podem ser passadas. Não. Nós temos algumas situações assim que acontecem fora da central, que muitas vezes assim, vamos imaginar, Ourinhos é uma cidade pequena, né? Então, assim, teve uma doação hoje. Queira ou não, a população fica sabendo, né? Movimenta o nosso aeroporto, muitas vezes a população já fica lá assistindo, filmando e tudo mais. E muitas vezes chega a informação, o órgão está vindo de Ourinhos. Então, estou em São Paulo, o órgão está vindo de Ourinhos. Então, às vezes, acaba tipo assim, eu recebi um órgão que veio da cidade de Ourinhos. Como é uma cidade pequena, às vezes só teve aquela doação naquele dia, porque é uma coisa que não acontece todo dia, né? Às vezes acontece de, ter uma suspeita de onde veio, quem foi o possível doador. Mas dentro da central, isso vira um número, se perde totalmente a identidade entre doador e receptor. Nesse caso pontual que você citou, é uma informação extraoficial. Exatamente. Né? Isso. Pode acontecer. Assim. Gente, eu estou muito feliz mesmo, tá? Eu acho que a nossa população, o nosso Brasil, ele tem que ser mais... Já é solidário, mas ser mais solidário no sentido de se informar mais sobre aquilo que eu posso fazer pelo meu próximo. Exceto por questões, às vezes, religiosas, né, que impedem. Mas, do contrário... Eu sou muito ligado às coisas espirituais, assim, minha ligação com Deus, né? E eu acho que isso que eu estou usando aqui é uma matéria, é uma coisa que enquanto eu estiver aqui, depois que eu for embora, não vou precisar mais usar dessa roupa, né? Exatamente. Então, vamos, se tiver em boas condições... Sim, isso é importante. Vamos fazer da mesma forma que a gente pauta a nossa vida. Vamos fazer pelo próximo, né? Para que ele possa ter condições de
de ter uma vida mais plena graças à minha doação. Eu estava conversando com vocês sobre as demandas. Medula óssea, por exemplo, é uma coisa que é feita em vida, né? Exatamente, entra dentro da questão de tecidos, né? Que você pode doar em vida. Em Ourinhos nós não temos, né? Acho que foi mais ou menos há uns 6 anos atrás, eu organizei junto com a HC de Marília. Eles vieram até Ourinhos e a gente fez um trabalho grande, né? Um dia D, até era uma pessoa específica que... Isso, envolvemos os alunos das faculdades, cursos técnicos. Eu lembro que eu participei bastante. Nós fizemos coletas e tudo mais. Mas isso acontece mais ou menos a cada 5 anos. Por quê? Para rodar essa população. Porque não é interessante eu fazer um trabalho anual para medula óssea que eu vou pegar o André, as mesmas pessoas. E quando se fala de medula óssea, é ainda mais raro ainda encontrar um receptor. Chega numa proporção de 1 para 1 milhão. Mas o HC tem. Então, quem tiver interesse, pode procurar o HC de segunda a sexta. Chegar lá, eles fazem o cadastro, coletam uma simples amostra de sangue e vai para o banco. Muito bom. A hora que cruzar uma informação de ser compatível, você é acionado. Mas é muito bacana também. Outra coisa que no Brasil é lei também, né? Faz parte desse nosso bate-papo aqui, é que órgãos são doados, né? A palavra já fala, doados, não pode ser vendido, comercializado. E aí você falou algo muito importante, a questão da doação. Quando a gente doa alguma coisa, a gente doa por amor. Então o nosso trabalho, a gente não induz ninguém a doar. Porque a gente entende que aquele momento é um momento muito difícil. A família acabou de receber uma notícia, uma das piores notícias, e aí eu entro com a questão da doação. É um direito dela em falar sim ou não. Mas nós, enquanto estamos ali, eu não posso induzir ela naquele momento. Numa forma apelativa, não, você tem que doar, você tem que me ajudar a diminuir essa fila. Não, pelo contrário. Todos que doaram na Santa Casa de Ourinhos, não tivemos nenhum que voltou e se arrependeu, ou que voltou e falou, olha, vocês me induziram a isso. Não, pelo contrário. Todos que doaram, e às vezes a gente encontra, no caso agora, esse evento que nós fizemos aí, que foi uma reunião, um café com as famílias que doaram, ela se sente assim como foi uma das melhores coisas que a gente pôde ofertar naquele momento, que acalmou um pouco a alma, o coração delas, de saber que o filho se foi, mas o coração dele continua batendo numa outra pessoa. Então isso acalenta muito os seus corações. Muito bem. Magda e André, vou deixar aberto o espaço aqui para suas considerações. Como eu posso doar? Quais órgãos que eu posso procurar para deixar isso expresso para minha família? Bom, primeiramente eu gostaria muito de agradecer esse espaço. Eu acho muito importante essa roda aqui de conversa, esse momento de levar isso a vocês, população, né? Que a gente fala muito na questão do transplante. É lindo o transplante, mas de onde que vem a matéria-prima? A matéria-prima vem de nós, da população, que infelizmente passou por uma tragédia, um acidente, alguma coisa, e que gerou então essa demanda de órgãos que vão ser encaminhados então para a central. Então acho que é muito importante esse momento aqui para nós. Eu fico muito orgulhoso de estar participando, tá? Levando esse conhecimento a toda a população. Gostaria que as redes sociais, né, publicasse mais, né? A gente tem tanto marketing, tanta coisa, e assim tem muito pouca coisa ainda falado na questão da doação de órgãos. Precisava ser mais rotineiro, mais frequente. E assim, se você tem o desejo de ser um futuro doador, aproveite os momentos com a família, as reuniões que vocês têm com a família, final de ano que reúne toda a família, sinaliza, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero salvar vidas, eu quero ser um doador de órgãos. Basta comunicar à família, simples assim, que no momento certo, uma equipe especializada vai entrar em contato com o familiar, e o familiar, mediante a informação, né, ele vai fazer exatamente aquilo que foi combinado. Então, se você quer ser um doador, basta comunicar à sua família. Não precisa nem deixar... Nada, muito simples assim. Magda, quer complementar com alguma coisa, por favor? Eu só quero agradecer essa oportunidade de estar aqui e poder trazer, né, para a população de Ourinhos essas informações. É um trabalho assim, muito gratificante, né? A gente faz assim com muito amor mesmo.
E é o que o André disse, é comunicar a família. Comunicar a família que você deseja ser um doador, e ficaria bem mais fácil para eles tomarem essa decisão, né, no momento, infelizmente um momento de dor, mas que seria um momento mais fácil para eles tomarem essa decisão se eles tivessem a informação em vida. Um momento de dor que vai se transformar num momento de muita alegria para outras pessoas, né? Sim, e se transforma para eles também, viu, Edu? De alguma forma, isso transforma a vida das famílias. A gente teve esse contato, então a gente pode falar com toda clareza. Transforma a vida das famílias também. Muito bem. Muito obrigado, André, Magna. Obrigado a vocês, telespectadores, que curtiram, tenho certeza, esse nosso bate-papo aqui. Seja um doador e informe os seus familiares, né? Nós estamos pelo canal 31.3 da TV Câmara, 105,3 da Rádio Câmara e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e sempre trazendo convidados que possam engrandecer, aumentar os nossos conhecimentos, fazer com que a gente tenha outras percepções, como é no caso aqui da doação. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Gratidão pelo hoje, para que sejamos merecedores daquilo que almejamos amanhã. Um forte abraço e até a próxima.